Olá, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. Vamos começar nosso Café com Verbo, o primeiro programa desse ano sobre a fé católica para nós compreendermos, amarmos e defendermos, né, por todos os cantos do mundo nossa fé católica. Bem, Natália, vamos entrando. Espero que vocês tenham conseguido acordar hoje de manhã, acordar bem. E o tema de hoje é: fora da igreja não há salvação. E bom dia, Ana, tudo bem? Esse tema é de extrema importância porque eu considero esse tema o tema central e que tem uma fundamentação sobre todos os outros temas que nós podemos estudar no catecismo. Deixa eu só diminuir aqui o volume do som. Pronto. E é um tema central para a catequese porque se você não entender a autoridade da Igreja Católica para definir dogmas, definir o magistério da Igreja, fica muito difícil entender os outros pontos, porque nós não temos apenas a Bíblia como fonte da fé, nós temos um tripé, que é a Bíblia, a tradição apostólica e o magistério da Igreja. Mas para você entender a tradição e o magistério da Igreja, você tem que entender como a Igreja Católica foi criada e de onde se fundamenta a autoridade da Igreja. Então, eu gostaria de saber de vocês se a música de fundo está muito alta. Se tiver, eu abaixo o volume. Tá? Eu quero deixar só uma música ambiente aqui para a gente poder curtir mais esse café da manhã, né? Então eu também gostaria de inicialmente avisar que talvez nessa live eu interrompa uns 5 minutinhos, mas eu vou deixar rodando a live e eu peço que vocês não saiam, porque eu vou fazer uma cirurgia terça-feira para tirar um carcinoma na minha língua. E o pessoal vai vir aqui fazer o teste de Covid para eu poder ir ao hospital operar na terça-feira. Então eu peço a compreensão de vocês e peço que fiquem nessa live, né? Que se vocês vão ver que vai valer a pena. Então vamos começar inicialmente, antes de falar da igreja, vamos falar de Nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando estava com seus discípulos, ele não mandou ninguém escrever nada. Essa é a primeira coisa que nós temos que ter em mente. Ele mandou nós pregarmos o Evangelho a todas as nações. Nós vemos isso no Evangelho. De Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 20. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Então, um resumo disso está também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 8, que São Paulo descreve esse ensinamento de Nosso Senhor Jesus Cristo, E a igreja primitiva, ela sempre celebrava a missa, tinha os sacramentos, normalmente. No sequer nós tínhamos o Novo Testamento escrito, então de que vivia a igreja nos primeiros séculos, Eu posso dizer assim, de que vivia a igreja até o ano 1500 e para frente, Quando foi criada foi propagada a imprensa, por Gutenberg. A igreja vivia da tradição apostólica, vivia da pregação dos apóstolos e das gerações posteriores. Nós não podemos dizer que eles viviam da Bíblia, porque quase ninguém tinha acesso à Bíblia. A Bíblia era muito caro você reproduzir o papel à mão, Nós sempre tivemos, graças a Deus, nós tivemos os monges copistas que mantiveram os escritos atualizados, Às vezes, com o tempo, o papel ia se degradando, Eles faziam novas cópias da escritura e isso custava anos e anos de trabalho. Então era muito difícil as pessoas terem acesso à escritura, Ainda mais que a escritura era escrita em latim, que a população não tinha o conhecimento do latim. Então apenas com o surgimento e propagação da imprensa no Ocidente por Gutenberg, é que a Bíblia começou a ser mais popularizada, entendeu? A gente não pode achar que o pessoal lia a Bíblia. Então, assim, desde aí nós já vemos o erro protestante da sola escritura, que
que diz que a Bíblia é a única fonte da fé. Isso é uma falácia, porque a igreja viveu séculos da tradição apostólica, então você não pode afirmar que só a Bíblia é a fonte, porque se você está dizendo que apenas a Bíblia é fonte, e nega a tradição, você está cometendo uma insensatez, porque a Bíblia veio da tradição apostólica. Foi por meio da tradição dos apóstolos, das pregações e dos ensinamentos transmitidos de geração em geração, que o cânon bíblico foi sendo discernido ao longo dos séculos, né? Então, nós vemos que, por exemplo, a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, ela data do ano 51 da era cristã. Então, 21 anos depois da ressurreição. O primeiro evangelho de São Marcos é do ano 64, ou seja, mais de 30 anos depois. Então, somente a partir do século II, a igreja começou a fazer o discernimento das escrituras sob a assistência do Espírito Santo, enviado em Pentecostes, né? Então, os apóstolos saíram pelo mundo pregando o evangelho, né? Todas as nações, eles seguiram o que nosso Senhor Jesus Cristo tinha determinado no evangelho, a gente vê isso, né? Então, esse discernimento do cânon foi sendo feito ao longo dos séculos por meio da tradição da igreja, né? A igreja sabendo o que tinha sido transmitido, né? Eu transmito aquilo que recebo. Então, eles sabendo, eles tendo o depósito da fé por meio da tradição, eles foram dizendo quais livros da Escritura eram inspirados pelo Espírito Santo e quais livros não eram inspirados pelo Espírito Santo. Então, foi a tradição que nos deu a Bíblia. Então, se você nega a tradição, como os protestantes fazem, você deve jogar sua Bíblia fora, porque você está negando a própria Bíblia, que veio da tradição. Não tem como você dizer algo diferente disso, né? E é engraçado, né, que as pessoas que dizem isso, eu não sei se elas já estudaram história da escritura, como é que foram formados, como é que foi formado o cânon bíblico, porque isso parece tão óbvio, mas é engraçado que é um certo vício dos protestantes terem isso, assim, eles têm isso tão firme que em qualquer discussão, qualquer debate que você vai ter com eles, eles falam assim, onde é que está isso na Bíblia? Onde é que está isso na Bíblia? Eu falei, meu amigo, a Bíblia não é a única fonte da fé, graças a Deus. Imagina, a Bíblia ela foi escrita numa época em que o papel era caríssimo, era super difícil você conseguir colocar no papel as coisas, o papel era caro. Então você só escrevia aquilo que era fundamental para a compreensão, né? Aquilo que assim, é o essencial do essencial, assim, ainda faltando muita coisa. E foi por isso que nosso Senhor Jesus Cristo criou uma igreja, né? Ele criou uma igreja justamente para isso, para dar continuidade, né, àquilo que ele vinha ensinando, né? Ele envia o Paráclito, o Espírito da Verdade, que vai nos dizer toda a verdade, e a igreja vai continuar essa obra salvífica, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, né, pela salvação das almas. Então, eu gostaria só de ler aqui o próprio Evangelho de São João. Ele descarta essa falácia de que só a Bíblia é a fonte da fé. Ele diz aqui, na conclusão do Evangelho de João, ele diz assim, no versículo 24, né, capítulo 21, versículo 24, é o último versículo do Evangelho. Este é o discípulo que dá testemunho de todas essas coisas, e as escreveu. E sabemos que é digno de fé o seu testemunho. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Então, essa passagem do final do Evangelho de João, ela é mais do que suficiente para mostrar que não teve como escrever tudo que Jesus fez, né? Então, seria assim algo absurdo achar que só a Bíblia é fonte. Jesus Cristo deixou uma igreja, justamente isso, o seu corpo místico, para que ela continue, né, por meio do seu magistério, aí discernindo aquilo que é o depósito da nossa fé, né? O depósito da nossa fé já ficou fixado com o último apóstolo, né? Mas esse conhecimento ele vai sendo destrinchado pela igreja. Esse é o objetivo, né? Então, eu gostaria de fazer só essa breve introdução, né, para dizer que
A Bíblia não é a única fonte, nós temos 3 fontes da fé, que é o magistério, a Bíblia e a Sagrada Tradição Apostólica. Então, espera aí que depois eu vou ter que interromper aqui por causa do meu exame do PCR, viu, gente? Bom, então, assim, é curioso que os protestantes eles não aceitem a autoridade da igreja, sendo que a igreja católica, foi no seio da igreja católica que o cânon bíblico foi definido, né? Mas, tirando essa discussão de lado, nossa fé não é num livro, nossa fé é em nosso Senhor Jesus Cristo, é no verbo feito carne. Então a gente tem que sempre entender isso, que a palavra de Deus é uma pessoa. Né? No Evangelho de João começa assim, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Né? João capítulo 1, versículo 1. Então quem interpreta a Escritura é a igreja inspirada pelo Espírito Santo. As Escrituras nasceram da Igreja Católica. E o mesmo Espírito Santo que inspirou a Escritura na igreja, inspira a interpretação das Escrituras. Né? Então, a chave de leitura da Bíblia, das Escrituras, é a tradição apostólica. Né? Enquanto a de outros grupos é a tradição dos fundadores A, fundadores B. É a tradição do Lutero, a tradição do Calvino, a tradição, sei lá, do criador dessas milhares de igrejas pentecostais. Né? Então, Cristo prometeu a assistência do Espírito Santo que veio em Pentecostes. Né? Eu vou só fechar a porta aqui que chegou o pessoal aqui. Eu vou pedir só 5 minutinhos, pessoal, para eu fazer meu PCR aqui e logo eu continuo a live, tá? Licença. Bom, pessoal, peço desculpas e agradeço vocês terem ficado aí.
Vamos continuar nossa live. Eu fiz o PCR para minha cirurgia de terça-feira. É um exame bem chato, mas ainda bem que deu certo. Bom, se a chave de entendimento da Bíblia é a tradição apostólica, nós temos que aprender a ler a Bíblia no seio da igreja, né? A gente tem que ler a Bíblia sob uma perspectiva católica. E nós temos essa perspectiva católica naquela passagem em que Jesus encontra os discípulos de Emaús, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 25 a 27. Né? Jesus ensina aos discípulos como ler e interpretar a Bíblia, explicando inicialmente que era necessário que ele sofresse na cruz para entrar na sua glória, e ensinando em segundo lugar que toda a Escritura deve ser lida e interpretada sob o enfoque de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, Nosso Senhor Jesus Cristo ilumina toda a Escritura, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. Ou seja, o Antigo Testamento ele prefigura o Novo Testamento, e o Novo Testamento ele confirma, ele cumpre integralmente o Antigo Testamento. Então não dá para ler o Novo e o Antigo Testamento separadamente, eles devem ser lidos conjuntamente sob a luz interpretativa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós temos que buscar em todas as passagens do Antigo Testamento onde é que nós vemos Nosso Senhor Jesus Cristo prefigurado lá. A Virgem Maria, Nosso Senhor Jesus Cristo, todos os personagens, né, do Novo Testamento prefigurados no Antigo Testamento, né? E nesse sentido nós temos o conceito de tipologia, né, que o Catecismo da Igreja Católica ensina no parágrafo 129, que eu vou fazer a leitura aqui. E é muito importante que a gente entenda a tipologia porque ela guia toda a nossa leitura da Bíblia. É muito importante isso. Então, nós vemos aqui no parágrafo 129, né? Por isso os cristãos leem o Antigo Testamento à luz de Cristo morto e ressuscitado. Esta leitura tipológica manifesta o conteúdo inesgotável do Antigo Testamento. Ela não deve levar ao esquecimento de que este conserva seu valor próprio de revelação que Nosso Senhor mesmo reafirmou. Igualmente, o Novo Testamento exige ser lido à luz do Antigo. A catequese cristã primitiva recorre constantemente a ele. Segundo um adágio antigo, o Novo Testamento está escondido no Antigo, ao passo que o Antigo é desvendado no Novo. Então, a tipologia ela exprime o dinamismo em direção ao cumprimento do plano divino, quando Deus seja tudo em todos. Assim, a vocação dos patriarcas e o êxodo do Egito, por exemplo, não perdem seu valor próprio no plano de Deus, pelo fato de serem, ao mesmo tempo, etapas intermediárias desse plano. Né? Então, o plano de Deus é um só. Né? O Novo e o Antigo Testamento são um plano só de Deus. Né? A gente começa com Adão e Eva, passa pelas diversas alianças que Deus faz com o seu povo. Então, nós, tendo essa ideia da tipologia bem consolidada, né, nós temos que ter isso em mente sempre. Inclusive, nas missas, sempre há uma leitura tipológica da Escritura. Né? Nós que vamos à missa, especialmente na missa dominical, nós vemos que a primeira leitura é uma leitura do Antigo Testamento, nós temos o Salmo responsorial, e depois nós temos uma leitura, segunda leitura, que é alguma passagem do Novo Testamento, e, por fim, nós temos o Evangelho, né, que encerra a liturgia da palavra. Então, geralmente as leituras são escolhidas de uma forma que se possa fazer essa leitura tipológica. Né? A passagem do Antigo Testamento tem tudo a ver com a passagem do Novo Testamento que é lida na missa. Né? Então, nós seguimos exatamente o que Jesus Cristo nos disse na passagem dos discípulos de Emaús, né? Que nós devemos ler toda a Escritura sob o enfoque de Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Essa é a ideia. Então, nós podemos utilizar essa mesma tipologia no nascimento da Igreja Católica. Né? Então, antes de tudo, a gente deve lembrar que nossa relação de salvação, nossa salvação é uma relação de aliança com Deus. Né? Então, Deus foi fazendo alianças com o seu povo desde os primórdios, né? E é uma aliança que denota um vínculo familiar. Nós vemos qual é a primeira aliança, né? A aliança que Deus fez com Adão e Eva. Né? Então, foi o primeiro matrimônio ali, né, entre Adão e Eva,
e a aliança que Deus fez com Adão e Eva, que foi quebrada por meio do pecado original. Adão e Eva comeram do fruto da árvore da vida, né? Mas isso o que isso significa na prática? Eles cometeram o pecado da desobediência, né? Eles desobedeceram a Deus, né? Deus deu um preceito para eles, um preceito fundamental, e eles, por sugestão do demônio, né? Por influência do demônio, pecaram, né? Foi aí que o pecado entrou no mundo, né? Então essa aliança foi quebrada, essa aliança não deu certo, né? Então, nós vemos essas alianças, né, com Adão, aí depois nós vemos a Arca de Noé, depois nós vemos a aliança que Deus fez com Abraão e sua descendência, as 12 tribos de Israel, depois nós vemos os reis, os juízes, e assim por diante, até chegar na última, na nova e eterna aliança, que é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é o novo Adão, né? Ele, assim como Adão, ele é o filho primogênito de Deus, na nova criação. Jesus Cristo, Adão era imaculado, Adão foi criado sem pecado original, né? Ele não tinha pecado original no início. Jesus Cristo, ele é imaculado, né? Ele foi concebido, não foi criado, ele foi gerado, foi concebido pelo Espírito Santo sem pecado, né? Então Jesus Cristo é o novo Adão. Enquanto Adão tinha o total domínio sobre as criaturas, né, antes do pecado original, né, ele tinha todos os dons préternaturais, né, e ele era ele que geria, junto com Eva, o jardim do Éden, né? Eles tinham esse domínio sobre as criaturas, e Jesus Cristo, por outro lado, ele é o Rei dos Reis, né? Nós vemos isso no livro do Apocalipse. Então, Jesus é um novo Adão, e a nova Eva é a Virgem Maria, né? Enquanto a Eva levou a humanidade para a perdição por meio do pecado, Maria contribuiu para a salvação da humanidade por meio da sua obediência, da sua vontade de fazer a vontade de Deus, de que fosse sempre cumprida a vontade de Deus. Então, Maria é a nova Eva. E, além disso, Maria é a nova Arca da Aliança, né? Porque ela trouxe em seu ventre o Verbo encarnado, o Verbo feito carne. Enquanto nós vemos no Antigo Testamento a Arca da Aliança como um receptáculo de madeira incorruptível que guardava todos os maiores elementos da nossa fé, que eram as tábuas da lei, né, de Moisés, o cajado de Araão, e o maná, que alimentava o povo de Deus. Enquanto que a Virgem Maria, em seu ventre, trouxe o Verbo feito carne, né, também a palavra de Deus, trouxe o pão da vida que desce do céu, ou seja, faz o paralelo com o maná que tem na Arca da Aliança. E a Virgem Maria, assim como a Arca da Aliança, ela é incorruptível. Por isso que nós dizemos que Maria é imaculada, ela é virgem, sempre virgem. Nós temos que fazer essa leitura tipológica, entende? Esse é o objetivo. Então, nós temos que lembrar que essas alianças são vínculos familiares, né? E na nova e eterna aliança, é um vínculo familiar com toda a humanidade. Deus faz um vínculo com toda a humanidade. Essa aliança só vai aumentando de tamanho, né? Antes era só o povo de Israel, né? No Êxodo, os reis, o seu povo. E agora não, agora é a humanidade toda. Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, faz uma aliança com toda a humanidade. Então o Novo Testamento é o cumprimento disso tudo, porque agora Deus é pai de uma família mundial, né? Uma família universal. E em cada estágio da história nós vemos figuras paternas, né? Não são autoridades políticas e hierárquicas, mas são pais, né? Nós vemos Adão como marido, Noé como pai, Abraão como chefe das tribos, Moisés, Josué, os juízes como figuras paternas, né? O rei Davi, Salomão. Alguns deles foram bons pais e outros não, né? Mas Deus consegue escrever certo por linhas tortas, né? Podemos dizer assim, né? A economia da salvação foi caminhando dessa forma, né? Nós vemos o rei Davi, apesar de ser um homem santo, né, nós consideramos santo, mas ele foi muito manchado por sangue, né, ele teve diversas guerras. Nós temos o rei Salomão, que foi um rei muito sábio, né, por outro lado, e construiu o templo de Salomão. Então nós temos todas essas figuras paternas, e quando nós vemos o Deus Pai enviando o seu Filho e dando autoridade aos 12 apóstolos, mas dando as chaves do reino apenas a Pedro, nós vemos também isso no Antigo Testamento. Querem ver? Nós temos isso no livro do profeta Isaías, capítulo 22,
versículos de 20 a 23. Eu vou abrir aqui e ler para vocês, porque essa tipologia é muito importante. Vamos ver aqui, livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 22, versículos de 20 a 23. Eu estou usando uma Bíblia aqui que eu acho que é a Bíblia Ave Maria. Né? Essa aqui é da minha avó. Eu estou mais acostumado a ler ela. E depois, no próximo episódio, eu vou fazer um episódio só sobre a Bíblia. Tá? Eu acho que é muito importante a gente falar sobre a Escritura. E eu vou falar também sobre as traduções da Bíblia. Né? Eu tenho acho que 5 ou 6 Bíblias diferentes e eu vou dizer assim, o que eu acho de cada uma. Lógico, minha opinião não vale muita coisa, mas eu vou dizer de acordo com o que a própria proposta das edições fazem. Né? De onde que eles tiraram a tradução, se foi da Bíblia hebraica, se foi da Vulgata latina, né? Então, mas isso vai ser o conteúdo do próximo programa. Então nós vemos em Isaías, capítulo 22, versículos de 20 a 23, em que ele diz assim: Naquele dia chamarei meu servo Eliacim, filho de Elcias. Revesti-lo-ei com a tua túnica, cingi-lo-ei com o teu cinto, e lhe transferirei os teus poderes. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre seus ombros a chave da casa de Davi. Olha só. Se ele abrir, ninguém fechará. Se ele fechar, ninguém abrirá. Fixá-lo-ei como prego em lugar firme, e ele será um trono de honra para a casa de seu pai. Bom, essa passagem parece muito, né? Não tem como você dizer que não, com o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 17, né? 17 e 18, né? Aqui. Eu vou fazer a leitura aqui e vocês vão ver quão parecida é essa prefiguração do Antigo Testamento da passagem do Novo Testamento. Ou seja, o Antigo Testamento está prefigurando a entrega das chaves do reino. Agora, no Novo Testamento, o reino de Deus, as chaves serão entregues a Pedro. Ele vai ser o encarregado. Então, aqui, Mateus capítulo 16, versículos 17 e 18. Jesus então lhe disse: Feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Veja se isso não parece a entrega das chaves no livro de Isaías, né? Tudo que fechares não será aberto e tudo que abrires não será fechado. É a mesma coisa. Nós vemos aqui que no Novo Testamento cumpre-se de uma forma perfeita o que já havia sido prefigurado no Antigo. E isso nós vemos em toda a Escritura. Todas as passagens do Antigo Testamento, elas são cumpridas no Novo Testamento de uma forma perfeita, elas são de certa forma aperfeiçoadas. Né? É como no Sermão da Montanha, nós vemos diversas vezes Jesus Cristo fazendo menções a normas do Antigo Testamento, e ele fala: em verdade vos digo. Ele fala assim: digo mais, né? Ele aperfeiçoa a lei, né? Ele cumpre ela integralmente, aperfeiçoando-a de forma perfeita, né? Porque ele é Deus. Então, assim como em Mateus capítulo 16, em Isaías nós não vemos apenas uma primazia de um dos escolhidos, mas uma sucessão no ofício, né? Então Deus está exercendo sua paternidade através de seu Filho Jesus Cristo, que age pelo Espírito Santo, né? Mas a grandiosidade do Pai não está em exercer a paternidade sobre uma das famílias, mas de toda a humanidade, né? Então no que concerne à Igreja Católica em sua unidade de doutrina, de ensinamentos morais, de adoração, há de fato uma grande diversidade, mas é uma diversidade sinfônica, harmônica, que não ameaça em nada a unidade, mas a aprofunda e a enriquece, né?
Então, Deus que criou uma família, Ele criou a igreja, o corpo místico de Cristo, nós somos a igreja, né? Ele manteve unida para cumprir sua promessa de que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Jamais. Ele disse, eu construirei minha igreja nesta pedra. Ele não pediu para Pedro construir a igreja católica. Jesus Cristo construiu a igreja, é uma obra dele, não é uma obra humana. E isso comprova o porquê que a igreja católica sobreviveu mais de 2000 anos. Isso porque é uma instituição divina, não é uma instituição humana. Se fosse uma instituição humana, teria caído. O Império Romano, que foi gigantesco, todo mundo achou que jamais ia cair, o Império Romano caiu, e assim por diante. Toda instituição humana, ela perece com o tempo, mas a Igreja Católica permanecerá até o fim dos tempos. E essa é a promessa que nosso Senhor Jesus Cristo faz em Mateus, capítulo 28, versículo 20. Ele diz, eu estarei convosco até o fim dos tempos. E esse é um Pai que cumpre suas promessas. Nós vemos desde o Antigo Testamento, Deus sempre cumpre suas promessas. É nós, a humanidade podre, ferida pelo pecado original, que não consegue cumprir suas promessas. Então, Jesus Cristo promete isso e ele promete que vai conduzir nossa igreja até a verdade plena, pois testemunhará sempre Jesus e sua salvação. Ele tomará do que é meu e vou-lo anunciará, ou seja, Jesus Cristo promete essa assistência do Espírito Santo à Igreja Católica. E é daí que vem a autoridade da Igreja. É daí que vem a autoridade da Igreja Católica, porque é uma instituição divina e ela tem a assistência do Espírito Santo. Nenhuma outra comunidade eclesial, nenhuma outra seita tem essa assistência de Deus, Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. É daí que vem a autoridade da Igreja, a autoridade da tradição apostólica e do seu magistério, sobretudo. O magistério da Igreja é o fiel da balança. Ele tem a Escritura e tem a tradição apostólica, e ele que faz o discernimento disso tudo. Ele que vai destrinchar todo o conhecimento, toda a fé, o depósito da fé. Então nós temos esse tripé que é garantido pelo Espírito Santo. Por isso que nós temos que crer em tudo o que ensina a Santa Igreja Católica em matéria de fé e costume. Porque a Igreja Católica, nesse ponto, ela é infalível justamente pela assistência do Espírito Santo. Então nós não temos o direito nem o luxo de querer dizer, não, isso aqui eu não concordo, isso que a igreja diz sobre tal assunto de fé e costume, eu não concordo, não acho que isso não está certo. Não, a gente não tem esse direito, porque a gente está indo contra Deus se a gente fala isso. A Igreja Católica, ela pode errar, mas ela só erra em matéria administrativa, matérias assim que não diz respeito à fé e costume. Mas quando a Igreja Católica pronuncia-se no seu magistério sobre fé e costume, ela é infalível. É daí que vem a infalibilidade da Igreja. Então nós temos aqui, sobre a infalibilidade da Igreja, nos parágrafos 889 a 892 do Catecismo, que vale a pena ser lidos aqui. Então vamos começar com 889. Para manter a Igreja na pureza da fé, transmitida pelos apóstolos, Cristo, que é a verdade, quis tornar sua Igreja participante de sua própria infalibilidade. Pelo sentido sobrenatural da fé, o povo de Deus adere infalivelmente à fé, guiado pelo magistério vivo da Igreja. É o que eu estava falando ali, A missão do magistério está ligada ao caráter definitivo da aliança instaurada por Deus em Cristo com seu povo. Deve protegê-lo dos desvios e das quedas e garantir-lhe a possibilidade objetiva de professar, sem erro, a fé autêntica. O ofício pastoral do magistério está, assim, ordenado ao cuidado para que o povo de Deus permaneça na verdade que liberta. Para executar este serviço, Cristo dotou os pastores do carisma da infalibilidade em matéria de fé e de costumes, que nós discutimos aqui. O exercício desse carisma pode assumir várias modalidades. 891 aqui. Goza desta infalibilidade o pontífice romano,
chefe do Colégio dos Bispos, por força de seu cargo, quando, na qualidade de pastor e doutor supremo de todos os fiéis e encarregado de confirmar seus irmãos na fé, proclama, por um ato definitivo, um ponto de doutrina que concerne à fé ou aos costumes. A infalibilidade prometida à Igreja reside também no corpo episcopal, quando este exerce seu magistério supremo em união com o sucessor de Pedro, sobretudo em um concílio ecumênico. Olha, você vê aí a importância dos concílios da Igreja, né? O concílio da Igreja é a reunião dos bispos em comunhão com o Papa, né? E quando eles pronunciam-se sobre matéria de fé e costumes, esse concílio é infalível. Então, todos os concílios no que concerne a matéria de fé e costumes são infalíveis. Aqui o catecismo está dizendo isso. Então, você não pode rejeitar um concílio no que concerne a fé e costumes, dizendo não, porque não é infalível e tal. Não, é infalível, porque é uma reunião de todos os bispos com o Papa. Então, continuando aqui, quando por seu magistério supremo a Igreja propõe alguma coisa a crer como sendo revelada por Deus, como ensinamento de Cristo, é preciso aderir, na obediência da fé, a tais definições. Esta infalibilidade tem a mesma extensão que o próprio depósito da revelação divina. E aqui o último, 892. A assistência divina é também dada aos sucessores dos apóstolos, ao ensinarem em comunhão com o sucessor de Pedro e, de modo particular, com o bispo de Roma, pastor de toda a Igreja. Quando, mesmo sem chegarem a uma definição infalível e sem se pronunciarem de forma definitiva, eles propõem, no exercício do magistério ordinário, um ensinamento que leva à melhor compreensão da revelação em matéria de fé e costumes. A este ensinamento ordinário, os fiéis devem aderir com religioso obséquio do Espírito, o qual, embora se distinga do assentimento da fé, o prolonga. Esse 892 aqui é muito importante, muito mesmo, porque ele diz respeito diretamente ao Concílio Vaticano II. Porque o Concílio Vaticano II ele não se propõe como infalível, né? O próprio concílio diz isso, né? E aqui eu tenho os documentos do concílio. E vale a pena vocês terem os documentos do Concílio Vaticano II aqui, ó. Documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II. Por que vocês devem ter os documentos desse concílio? Porque esse concílio é um concílio mais polêmico de todos, né? É um concílio que muitos grupos indevidamente rejeitam o concílio. E aí acabam rejeitando o Papa também, por tabela. Então algo muito grave. E as pessoas devem ler os documentos do concílio para saber exatamente o que o Concílio Vaticano II diz. Porque as pessoas elas têm uma ideia do que elas ouviram sobre o Concílio Vaticano II e não o que o concílio é. Então essa é uma questão muito importante, porque a gente precisa saber a verdade, a gente tem que deixar de ser enganado, né? Então eu recomendo a todos terem os documentos do concílio, tem no site do Vaticano todos os documentos. Eu comprei esse livrinho aqui mais para facilitar a leitura, para fazer citações, né? Às vezes eu estou num encontro de crisma e tudo, mas vale a pena ler os documentos do concílio, porque tem verdadeiras joias doutrinárias aqui, a Constituição Lumen Gentium, a Dei Verbum, a Sacrosanctum Concilium. Então, há documentos polêmicos? Sim, há documentos que merecem um esclarecimento maior? Sim, mas o concílio não pode ser rejeitado ainda que ele não tenha a nota de infalibilidade. Entende? Por conta do 892 aqui, porque mesmo sem chegarem a uma definição infalível e sem se pronunciarem de forma definitiva, eles propõem, no exercício do magistério ordinário, um ensinamento que leva à melhor compreensão da revelação em matéria de fé e costumes. Ou seja, nós devemos reverência aos concílios, independentemente se ele trata de matéria infalível ou não, entende? Então, assim, é algo temerário você chegar e rejeitar o Concílio Vaticano II. Ainda mais sem ter lido os documentos, entende? Claro, tem coisas aqui que eu acho complicadas, eu sei que há coisas complicadas aqui, principalmente a parte sobre ecumenismo, né, sobre as religiões aqui, tem pontos que estão confusos e que podem ser esclarecidos pela Igreja e devem ser esclarecidos pela Igreja futuramente. Mas isso não faz a gente rejeitar os concílios, porque os concílios têm que ser lidos numa continuidade, assim como a Igreja continua
até o fim dos tempos, por meio da sucessão apostólica, sob o primado de Pedro, né? Hoje, Papa Francisco, para que não tenha dúvidas, né? Hoje Pedro é o Papa Francisco. Nós temos que ter em mente que o Concílio Vaticano II deve ser interpretado à luz de todos os outros concílios. Essa é a verdade. Então, se há algo que está mal, que está dúbio, algum ponto que está escrito aqui que não está muito bem esclarecido, nós temos que interpretar esses pontos de acordo com todos os outros concílios, de acordo com o magistério da Igreja de sempre, entende? Não é descartar o concílio, é interpretar adequadamente o concílio. E o concílio o Vaticano II, ele tem verdadeiras joias doutrinárias, como eu tinha dito, né? Vale muito a pena ler a Lumen Gentium, a Dei Verbum, né? Então, é isso que eu tinha para dizer sobre o Concílio Vaticano II nesse encontro, né? E em outros encontros eu posso falar mais sobre os documentos e tudo. Bom, agora nós entramos no cerne do nosso encontro, que fora da igreja não há salvação. Nós temos que entender isso bem. Porque, sendo a igreja santa, porque você não pode dizer que uma obra divina não é santa. Se a igreja foi criada por Jesus Cristo no Espírito Santo, a igreja é santa, porque ela foi santificada por Jesus Cristo no Espírito Santo em Pentecostes. Nós vemos isso em Efésios, capítulo 5, versículo 25, e no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 767, que vale a pena ser lido aqui. Eu vou ler bastante o Catecismo, porque o Catecismo é maravilhoso. A Igreja manifestada pelo Espírito Santo, nós vemos aqui o 767. Terminada a obra que o Pai havia confiado ao Filho para realizar na terra, foi enviado o Espírito Santo no dia de Pentecostes para santificar a Igreja permanentemente. Foi então que a Igreja se manifestou publicamente diante da multidão e começou a difusão do Evangelho com a pregação. Por ser a convocação de todos os homens para a salvação, a Igreja é, por sua própria natureza, missionária enviada por Cristo a todos os povos para fazer deles discípulos. A Igreja é missionária, isso é muito importante. E a igreja, sendo o corpo de Cristo, né, nós vemos isso, essa associação nas cartas de São Paulo, né? Jesus é a videira e nós somos os ramos, né? Jesus é a cabeça, nós somos os membros, né? E essa unidade entre Cristo e a igreja, ela também é representada pela imagem do esposo e da esposa, né? Nós vemos isso na carta aos Efésios, capítulo 5, 25, né? E nesse sentido que a igreja é sacramento universal da salvação, né? Que é o tema do encontro de hoje. E no Catecismo 772, nós vemos aqui, é na igreja que Cristo realiza e revela seu próprio mistério como a meta do desígnio de Deus. Reencabeçar tudo em Cristo, né? Nós vemos em Efésios, capítulo 1, versículo 10. São Paulo diz, este mistério é grande, referindo-se à união esponsal entre Cristo e a Igreja. Por estar ela unida a Cristo como a seu esposo, a própria Igreja também torna-se mistério. Contemplando nela o mistério, São Paulo exclama, Cristo no meio de vós, a esperança da glória. E no 787, nós vemos isso, né? Desde o início, Jesus associou seus discípulos à sua vida, revelou-lhes o mistério do reino, deu-lhes participar de sua missão, de sua alegria e de seus sofrimentos. Jesus fala de uma comunhão ainda mais íntima entre ele e os que o seguiriam. Aí nós vemos no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 4 a 5, ele diz assim, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, eu sou a videira e vós os ramos. Então ele anuncia uma comunhão misteriosa e real entre seu corpo e o nosso. Quem se alimenta com minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, Jesus, nesse mesmo evangelho de João, capítulo 15, Jesus Cristo ele é muito claro no sentido de que ou você faz parte da videira ou você é retirado, você é extirpado da videira e vai para o fogo.
Jesus Cristo diz essas palavras que parecem ser palavras duras, mas é a realidade, ou seja, fora da igreja não há salvação. Se você não está na videira, se você não faz parte da igreja católica, que é o corpo de Cristo, você não faz parte da videira e você está fora da videira, ou seja, você está a Deus dará, né? Você está à sua própria sorte se você não está na igreja católica. É nesse sentido que nós temos que entender que fora da igreja católica não há salvação, porque fora dela não há garantia nenhuma de que você vai ser salvo. Entende? Só a igreja católica, isso nós vemos no concílio também diz isso, só ela tem a universalidade, a plenitude dos meios de salvação. Então só nela que você tem a garantia de que você na videira, vivendo dentro da videira, fazendo parte do corpo de Cristo, que você vai ser salvo. E Jesus Cristo é muito claro nisso no Evangelho, nós vemos isso na Bíblia. Isso tem fundamento total no Evangelho. E aqui, no parágrafo 774 do Catecismo, nós vemos aqui a explicação, né? A igreja como sacramento universal da salvação. O que é isso? Ele diz assim, a palavra grega mysterium foi traduzida para o latim por dois termos, mysterium e sacramentum. Na interpretação ulterior como sacramento, o termo sacramentum exprime mais o sinal visível da realidade escondida da salvação, indicada pelo termo mysterium. Neste sentido, Cristo mesmo é o mistério da salvação. Ele diz aqui, não existe outro mistério de Deus a não ser Cristo. A obra salvífica de sua humanidade santa e santificante é o sacramento da salvação que se manifesta e age nos sacramentos da igreja, nos 7 sacramentos, os quais a igreja do Oriente também denomina santos mistérios. Os 7 sacramentos são os sinais e os instrumentos pelos quais o Espírito Santo difunde a graça de Cristo, que é a cabeça, na igreja. Então, os sacramentos, eles emanam de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a cabeça e os sacramentos são os instrumentos, os sinais visíveis por meio dos quais ele nos dá os instrumentos para nós vivermos na videira. A igreja, portanto, contém e comunica a graça invisível que ela significa, por meio dos sacramentos visíveis, os 7 sacramentos. É nesse sentido analógico que ela é chamada de sacramento, porque a igreja, ela comunica o sacramento da salvação, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja é o sacramento universal da salvação. Então, e por isso que fora dela não há salvação. Não é uma arrogância da igreja católica, é Jesus Cristo que nos ama, ele está nos avisando, não saiam da videira. A videira é a igreja católica, Jesus Cristo fundou essa igreja sob o primado de Pedro. E nós temos agora a sucessão apostólica que chegou no Papa Francisco. Então, Cristo é a videira que derrama de maneira real e eficaz as graças necessárias para a nossa salvação, consubstanciadas nos sacramentos, dos quais o mais importante é a Eucaristia. Quem come do meu corpo e bebe meu sangue terá vida eterna. A Eucaristia é o sacramento mais importante. Então nós vemos aqui no parágrafo 816 do Catecismo. A única Igreja de Cristo é a que nosso Salvador, depois de sua ressurreição, entregou a Pedro para que fosse seu pastor e confiou a ele e aos demais apóstolos para propagá-la e regê-la. Jesus Cristo diz, ide e pregai o Evangelho a todas as nações. Jesus Cristo quer que nós sejamos apóstolos. Ou seja, é uma falsidade você achar assim, não vamos nos meter na religião dos outros, não. Todas as religiões são boas. Não é verdade isso, gente. Só a Igreja Católica tem a plenitude dos meios de salvação, só ela tem os 7 sacramentos. Como é que você quer, você deseja para os seus irmãos, para os seus familiares, para os seus amigos, que eles fiquem fora disso? Pausou aqui, desculpa, gente. Então, como é que nós podemos desejar isso para os nossos amigos, para os nossos familiares, para as pessoas que a gente ama, ou para desconhecidos, para qualquer pessoa que ela esteja fora da Igreja Católica? A ideia de ecumenismo, ela só existe dentro da verdade, que é a Igreja Católica, ou seja, o verdadeiro ecumenismo, ele é encontrar pontos comuns com as demais
os demais meios de fé deles, né, das expressões de fé do povo, seja pagã, né, seja protestante, e encontrar meios, pontos comuns para que nós tenhamos um terreno comum, e dentro desse terreno comum nós vamos discutindo os pontos e trazendo essas pessoas para a verdade que é a Igreja Católica. Não é arrogância nossa, é amor. É uma obra de amor. Se o nosso Senhor Jesus Cristo disse, ide pregar o Evangelho a todas as nações, nós temos a obrigação de fazer isso. Por isso que eu comecei esse apostolado aqui do Conversão Cotidiana. Mas a gente não precisa ter um apostolado na internet. A gente pode fazer o nosso apostolado dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com nossos amigos, com nossos pais, com as pessoas na rua, né? Qualquer oportunidade é oportunidade para nós darmos o nosso testemunho da nossa fé, né? Então, aqui, continua, 816. Ele diz, esta igreja constituída e organizada neste mundo como uma sociedade, subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele, né? O decreto do Concílio Vaticano II sobre o ecumenismo explicita, e aqui nós vemos aqui a injustiça contra o concílio, porque o concílio diz claramente, olha, aspas, pois somente por meio da Igreja Católica de Cristo, a qual é o meio geral de salvação, pode ser atingida toda a plenitude dos meios de salvação. Cremos que o Senhor confiou todos os bens da nova aliança somente ao colégio apostólico, do qual Pedro é o chefe, a fim de constituir na terra um só corpo de Cristo, ao qual é necessário que se incorporem plenamente todos os que de alguma forma já pertencem ao povo de Deus. Entendem? Então nós temos que trabalhar por essa unidade, né, de todos na verdade. Não existe ecumenismo fora da verdade. E aqui o Concílio Vaticano II, apesar de em outros pontos ser confuso, ele é claro nesse sentido, de que só a Igreja Católica tem a plenitude dos meios de salvação. Ou seja, se você está fora da Igreja Católica, se você professa, sei lá, você está no Espiritismo, se você está no Protestantismo, se você está no Budismo, ou seja, em qualquer outra, você não tem garantia nenhuma de salvação, porque essas outras religiões, elas só têm alguns elementos de igreja, entendeu? Elas têm alguns elementos em comum com a Igreja Católica, né? Sei lá, a fé em Deus, um Deus único, né? Trino. Por exemplo, o protestante acredita, apesar de ele não acreditar na união hipostática. Então, esse ecumenismo, ele deve ser entendido dessa forma, é trabalhar em cima dos pontos em comum de cada religião para trazer todos de volta à videira, a Igreja única, santa, católica, católica no sentido de universal, e apostólica, que constitui o corpo do qual é cabeça nosso Senhor Jesus Cristo. Então, bom dia, Dani, coisas da Mari, tudo bem? Diante de tudo isso, é possível ver a autoridade da Igreja sobre a qual o Papa tem primazia de jurisdição em termos de aliança. Aí nós vemos, onde é que está na Bíblia que Pedro estava sob o primado de Pedro? Gente, Jesus disse, tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Ele entregou as chaves do reino a Pedro. Se você não está satisfeito com essa passagem, leia o livro dos Atos dos Apóstolos, gente. O livro dos Atos dos Apóstolos e diversas passagens na igreja primitiva, né, que lá são descritos, né, como é que a igreja nos primeiros anos atuava, né, mesmo na perseguição do Império Romano e tudo. Pedro sempre é citado primeiro, sempre quando está citando os apóstolos, Pedro sempre é citado primeiro na Bíblia. Pedro sempre toma a iniciativa em todas as discussões, em todas as... sempre quando tem algum problema, Pedro é o primeiro a falar, Pedro é o líder daquela comunidade. Nas cartas de São Paulo faz referência sempre primeiro a Pedro e depois aos demais discípulos, entende? Então não há como dizer que Pedro não é o encarregado das chaves do reino de Deus. Jesus Cristo quis assim, e ele quis assim, e nesse contexto todo do corpo místico de Cristo, a igreja é o sacramento universal da salvação, e fora dela não há salvação, leia-se, não há garantia nenhuma. Eu não estou dizendo que todas as pessoas vão ser condenadas que estão fora da Igreja Católica. Eu não posso dizer isso até porque isso seria temerário, nós jamais podemos dizer isso. Mas nós podemos dizer que a pessoa está no caminho errado. Ela está num caminho que pode levar ela à perdição, entende?
É assim que nós temos que ver as coisas. Então, como eu disse, né, estão todos condenados? Não necessariamente, nós não podemos dizer isso, né? Porque as outras religiões têm alguns elementos de igreja, e nós vemos isso no parágrafo 819 do Catecismo. O tempo da live está quase acabando, então eu vou ler mais esse parágrafo e encerrar, né? Para que a gente não tenha um corte no meio da live, né? É só 1 hora de live. 819. Além disso, muitos elementos de santificação e de verdade existem fora dos limites visíveis da Igreja Católica, como a palavra escrita de Deus, a vida da graça, a fé, a esperança, a caridade, outros dons interiores do Espírito Santo e outros elementos visíveis. O Espírito de Cristo serve-se dessas igrejas e comunidades eclesiais como meios de salvação, cuja força vem da plenitude de graça e de verdade que Cristo confiou à Igreja Católica. Todos esses bens provêm de Cristo e a Ele conduzem e impulsionam para a unidade católica. Então, o que nós temos que entender disso? Esses elementos de igreja que existem fora dos limites da Igreja Católica, eles só existem porque eles emanam da própria Igreja Católica. Né? São pontos de identidade. Né? Mas eles só levam à salvação dessas pessoas, essas pessoas só são salvas porque esses elementos correspondem ao que a Igreja Católica ensina, entende? Ao que a Igreja Católica vive. Então, se essas pessoas vivem elementos de igreja, elas têm a chance, não é garantia que vai ser salvo. Mas se vivem esses elementos que são comuns à Igreja Católica. Mas se você quer viver numa incerteza para sempre, ou você quer viver na videira, na garantia da salvação que é a Igreja Católica. Esse é o ponto. Nós temos que desejar o melhor para todo mundo. Por isso que nós temos que evangelizar. Então essa é a mensagem dessa live de hoje, né? Então, nós temos que entender, assim, por fim, que Deus não se engana e não engana ninguém. Né? Então, quando um milagre ocorre fora da Igreja Católica, eu gostaria de explicar isso também, é para confirmar em favor da verdade. Verdade que em plenitude é possuída pela Igreja Católica. O milagre produzido fora da Igreja Católica adquire, assim, um valor construtivo. É sinal da autêntica revelação e tem de levar à única Igreja de Cristo. Então é isso. Se acontece um milagre fora da Igreja Católica e esse milagre não remete à Igreja Católica, você pode saber que não é coisa de Deus. Porque Deus jamais se engana e jamais engana ninguém. Deus jamais permitiria um milagre acontecer fora da Igreja Católica que levasse as pessoas a saírem da Igreja Católica e procurarem aquela outra religião, entende? Se acontece um milagre que leva as pessoas ao erro, você pode saber que esse milagre não veio de Deus. Pode ter sido alguma ação de algum espírito maligno, algum demônio, entende? Então nós temos que ter isso em mente também. Então, falta 1 minuto para terminar a live. Acho que já falei bastante. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. E respondendo a pergunta da Coisas da Mari, é possível um casamento entre um católico e um protestante, mas tem que ter autorização do pároco e do bispo, às vezes, entende? Dependendo do caso. Mas aí tem uma série de requisitos, porque o protestante deve assumir que o católico irá ensinar os seus filhos na fé católica, senão o casamento não é válido, entende? O casamento só é válido se nessas condições. Tem que prevalecer a Igreja Católica na educação dos filhos, entende? Então é isso. Depois eu respondo essa dúvida com mais calma. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas para vocês colocarem as dúvidas sobre esse encontro. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e muito obrigado pela presença. E rezarei por vocês, tá? Eu vi os pedidos de orações aqui da Bárbara e é isso. Um santo dia para vocês.